Muito bem, pessoal, um prazer rever todos vocês. Hoje a gente está aqui em mais uma live nossa da Abraço Paraná, para a gente falar sobre um tema que permeia muito essa questão, tanto do diagnóstico da doença, como desde as fases da evolução, para quem tem a doença, para quem convive com a doença e para quem fica depois da doença, que é a questão do luto, né? E para isso, a gente está aqui com a nossa psicóloga querida, Cláudia Carneiro, que também está com a gente na diretoria da Abras, na nossa atual gestão, e há muitas gestões, né? Desde a fundação, acho que da Abras Paraná, né, Cláudia? Foi uma das grandes responsáveis por a gente estar aqui hoje na Abras Paraná, né? Então, é um legado que ela traz aqui, e é um prazer tê-la aqui conosco para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Pessoal, ao longo da nossa live hoje, por favor, vocês sintam-se bem à vontade para poder deixar as perguntas aí no chat. Vai estar no chat também o link para o nosso grupo de apoio online, que vai ser ali por volta das 8h15, né? O plano aqui é a gente falar por uns 45 minutos, mas por favor, interajam conosco para que a gente realmente consiga aí trazer um conteúdo legal para vocês, né? Cláudia, você quer se apresentar um pouquinho, contar Sim. o que você faz, enfim, qual a tua trajetória? Então, eu sou Cláudia, eu sou psicóloga, né? Trabalho já com idoso há 18 anos, né? Com as famílias também pela Abras Paraná. E eu, por um tempo grande, né, eu fiz a gestão de um centro-dia para idosos, aonde a maioria da clientela eram pessoas com a doença de Alzheimer. E nesse trabalho a gente também fazia o apoio às famílias, tá? Hoje eu trabalho como psicóloga já há um ano e tanto, né? Também com idosos que têm a doença de Alzheimer, então a minha vida é idoso e 100%. Legal, muito bom. E assim, né, para a gente então falar um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho que luta é uma coisa que está muito no, digamos assim, no coloquial, no corriqueiro da nossa vida, uma palavra que a gente fala com muita frequência, que a gente coloca lá, às vezes, na foto da rede social, quando perde alguém querido, mas para a gente poder entender isso, assim, o que é a definição do luto? Então, o luto é aquele momento da perda, né? Ele inicia esse processo com a perda. A perda de quem? De uma pessoa querida significativa, mas de uma situação mais ampla, podemos dar um exemplo, a perda de uma situação significativa em nossa vida, como um trabalho, por exemplo, não é? Mas aqui no caso, né, a gente está falando de uma perda significativa de uma pessoa querida, né, de uma pessoa, de um ente familiar, certo? E como membro de uma equipe, né, é, intergeracional que eu trabalho, também nós como pessoas que trabalhamos com esses idosos, nós também sofremos esse luto diariamente, como você falou, em todas as fases que a doença se pronuncia. Legal. E é interessante porque eu, assim, depois da morte, né, mas eu achei legal que você trouxe muito, opa, acho que travou aqui. Isso. Eu achei legal que você trouxe muito, apesar de a gente focar geralmente naquele luto depois do morrer, né? Uhum. Mas o luto ele começa bem antes, que é o que a gente chama do luto antecipatório, né? Aquele luto que vem antes da perda da morte. A gente tem várias perdas aí que a gente vai sofrendo ao longo do caminho, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e também o luto de quem tem a doença, né? E Exato. no começo, às vezes, é muito, muito presente, né? Mas uma característica que eu acho interessante do luto é que às vezes a gente vê. Opa, gente, vocês estão. Não sei se travou de novo ou vocês estão me ouvindo Não, bem? estou ouvindo, estou Então, que bom. Então, às vezes a gente tem
aquela noção de que o luto é muito estático, né? Eu tô em luto e é sempre dessa mesma forma. E, na verdade, esse luto ele é muito cíclico, né? A gente passa por momentos em que ele é mais intenso, Exatamente. momentos, né, em que ele parece que dá uma folga e aí volta de novo, né? Exatamente. E a gente enxerga esse luto antecipado ou antecipatório durante a doença de Alzheimer, quando você convive com a pessoa por muito tempo, não é? Como familiar, como uma pessoa que está cuidando, né? Temos que lembrar do cuidador, que ele é uma pessoa presente em muitas das fases da doença de Alzheimer, né? Junto àquela pessoa querida. Então, você vai vendo, né? Tem momentos que a doença fica mais estável, a memória, apesar dela já estar sofrendo avarias e perdas significativas, ela dá uma estabilizada. Quando chega aquele momento em que começa a ter alterações comportamentais, a labilidade de humor, muitos apresentam mudança de personalidade. Então, quando esses quadros significativos e fortes, para quem está no cuidado, seja familiar ou seja um cuidador contratado, ou nós cuidadores, não é, Yara? Todos somos cuidadores. Profissionais, né? É um momento de impacto, aonde nesse momento a gente vê a perda daquela pessoa que a gente conheceu, né? Um exemplo, acredito eu, você como médica, em uma fase inicial, aonde você dá o diagnóstico, né, para o idoso, para a família, o que nós conversávamos antes, um pouquinho antes da gente iniciar a live. Aquele momento do diagnóstico, né, que o próprio idoso, ele tem perdas, né, perdas constantes, rotineiras, mas ele ainda tem muita preservação cognitiva e de memória. Ele também, nesse momento, ele está passando por o seu processo de luto, porque ele sabe, né, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, o que é a doença de Alzheimer, não é? E é impactante porque isso cai muito no que é a biografia do indivíduo, né? Você comentando sobre isso agora, me veio a questão do Antônio Cícero, né? Que foi um acadêmico ali da Academia Brasileira de Letras, que recentemente ele recebeu uma morte medicamente assistida, né? Lá na Suíça, se eu não me engano, e uma boa parte do sofrimento do luto dele era saber que ele, uma pessoa tão intelectualizada, Exatamente. ia passar por uma doença que descaracteriza aquilo que definia ele, né, de certa forma, Exatamente. assim, para ele mesmo, né? Exatamente. Então, assim, essa questão do luto diagnóstico é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção, porque para o paciente é isso, né? O temor de como que vai ser, de como que eu vou ficar, então eu não vou conhecer mais ninguém, então quem serei eu, né? E essa Exatamente. despersonalização a gente vai vendo ao longo da doença. E para a família, às vezes começa, na verdade, não por aí, né? Começa por uma outra fase do luto, que é na prática, Cláudia. Você pode voltar um pouquinho que deu uma travada? Então, eu disse que para famílias, para o paciente, às vezes começa essa questão ali da angústia, né, da doença, Isso. mas para a família começa numa outra fase, que é a questão da negação, né? Então, como é que é isso na tua prática e como é que você observa isso? Então, no início, o que a gente vem observando durante toda essa experiência, essa fase da negação é assim: ah, ele. Não, não pode ser. Ele está mentindo. Não, ele está armando. Não, não é possível. Porque tem horas que ele está ótimo, né? A pessoa está ótima, está Mas tão bem. responsiva, está organizada, o pensamento está claro, ele sabe quem é, como é, aonde vai, como vai, né? Ainda está dirigindo, né? Ele não se perde. Então, eu vejo que quando
a doença está nesse início, que ela ainda a parte preservada está muito forte, não é? A família nega, até porque ela não acredita que seja. E aí a gente escuta uma frase, às vezes, muito recorrente, né, dos familiares de: "Ai, eu acho que ele finge, porque não é possível, né, tem Exatamente, hora que não tá bom e de repente tá", né. Mas exatamente. olha, já vou começar trazendo umas perguntas legais que estão vindo aqui. Fala. Aliás, sejam todos bem-vindos, Márcio, doutor Tupiná, Denise, a Denise, o Marcelo também. A Denise comenta aqui: como contar para a pessoa o diagnóstico? Qual a melhor forma? Denise, isso é uma pergunta muito importante, porque nessa da negação, do receio, existe a questão do círculo do silêncio ali, né? Às vezes a família tem medo do sofrimento e acaba não querendo contar. Exato. Mas o principal aqui tem 2 pontos, né? O primeiro, o paciente ele tem o direito ao diagnóstico, Uhum. então a gente nunca deve esconder se for um desejo dele saber, mas de uma forma ideal, o profissional que está acompanhando o teu familiar, né, seja ele médico ou médica, de que especialidade for, é muito importante que ele faça essa comunicação de uma forma adequada, né? Seguindo ali o que a gente considera como preceito de comunicação de notícias difíceis, né? Exato. Então, é muito duro, e a gente não deve, como profissional, e aí eu falo como profissional, né? A gente não deve delegar para a família uma missão dura dessa, né? Nós somos os profissionais, né? A gente que tem que pegar essa carga aí no peito e conseguir colocar ali, né? Da forma talvez menos traumática possível, mas entendo que é realmente, infelizmente, uma notícia muito difícil, né? Então, a gente sempre traz o quanto o paciente quer saber, né? Então, esse é sempre o Exatamente. ponto. É isso que eu ia comentar, né, que eu acho muito importante nesse momento de você abrir o diagnóstico para a pessoa que está doente, se é que não foi ela, que a gente até então trouxe esse ponto de vista que ela que recebeu o diagnóstico do médico. Mas quando reúne família, o paciente e o médico, aí eu acho muito importante o quanto esse profissional conhece a pessoa e a família, para que ela possa levar essa notícia de uma forma menos impactante e com menos dor, É. não é? Porque a dor vai haver, não é? E é interessante, gente, porque assim, até na manifestação do Alzheimer, a gente tem pessoas diferentes. Então, pessoas com uma reserva cognitiva muito grande, elas às vezes vão notar que a memória não está boa, né? Vamos pensar lá no exemplo do Antônio Cícero, ele sabia o que estava acontecendo. Tem pessoas, ou às vezes a depender da fase da doença, em que essa pessoa perde um insight que a gente fala. Então, ela entende que a memória não está tão boa, mas ela não reconhece a gravidade da perda. E aí a gente também ficar insistindo e dizendo, mas olha, mas tá ruim demais, né? Uhum. Também não é a forma mais adequada, né? Então, realmente, assim, esse cuidado que a Cláudia colocou é muito importante para a gente entender que fase que o indivíduo está, o quanto ele consegue saber, o quanto ele quer saber, o quanto ele entende do que está acontecendo, né? Uhum. Mas isso sempre com a ajuda profissional, tá, Denise? Seria o ideal. O Marcelo coloca aqui, ó. Perdi minha mãe com Alzheimer tem pouco tempo, tem pouco mais de 2 meses. Eu sinto muito, Marcelo. Nossa. Mas vivi mais o luto antecipatório por ver minha mãe perdendo todos os seus sentidos, pouco a pouco, mas muito rápido, em torno de 10 anos. Hoje tenho mais uma paz por ela ter partido sem ter ficado acamada. Ah, que legal a tua partilha, Marcelo. E é isso, né? O luto antecipatório do familiar, se a gente for falar um pouco sobre isso, então, antes ali de responder a pergunta da Fabiana, é, é, ele passa por diversos momentos, né, Cláudia? Exatamente. Como é que é isso, assim, do início da doença para o meio da doença, para o final da doença? Quais são essas diferenças aí nesse luto? Então, esse luto vai acompanhar as fases de evolução da doença, né? Porque elas são, né, formatadas, porém elas não seguem um rumo reto, digamos assim. Vai acontecer de acordo com cada pessoa, não é? De como ela é, enfim, como é seu histórico em um todo também, é,
E como eu quero explicar isso? Esse luto vão ser as perdas do dia a dia, né? A pessoa, a família vai perdendo esse idoso. Vamos supor, quando ele começa a perder a memória, vamos supor, de quem ele é, que ele não se reconhece mais, que é um dos momentos muito impactantes, né? E que ele não reconhece mais as pessoas da família, né? E inicia assim, se ele tem netos, começa pelos netos, né? Daí os filhos, né? Daí genros e noras, né? Depois o cônjuge, porque a memória passada está preservada, ele vai lembrar dessa pessoa mais do passado, não é? Mas eu acho que esse é um momento, um grande momento de luto para a família, né? Também nós havíamos conversado, não é, Yara, a questão que aonde eu acho que pesa bastante para a família é no momento aonde o idoso ou a idosa além dele não se reconhecer, ele não reconhecer a família, né? Ele não se administrar mais, ele não ter a autogestão da sua vida, né? E começa com questões muito básicas, corporais, do fisiológico, né? A perda dos esfíncteres, né? Do controle dos esfíncteres, é também uma ruptura para a família, porque e ele tem um perfil, essa pessoa tem um perfil de ter sido cuidadora, nesse momento ele começa a ser cuidado com uma intensidade muito mais forte, não E é? acho até, assim, até indo além, né? Não só nessa questão do perfil do cuidador, mas, assim, eu me recordo aqui do avô do meu esposo e de alguns familiares comentando de como ele tinha sido uma pessoa muito austera assim, muito respeitosa e muito pudica, assim, no sentido de não estar, assim, seminu na frente de alguém, não andava sem camisa, né? Tinha todo um cuidado, assim, uma elegância. E à medida que a doença caminhava, aquilo ia se perdendo, né? Porque é Sim, próprio da doença. Então, eu realmente percebo assim que para os familiares essa despersonalização, né, ela é muito dura, exatamente. né? Porque é você conseguir alinhar quem aquele indivíduo era, todas as tuas lembranças em relação à biografia daquela pessoa, os Uhum, valores daquele indivíduo, uhum. e aí a gente tentar cruzar com quem é aquela pessoa naquele momento. E eu até estava vendo esses dias uma entrevista da Demi Moore falando sobre o Bruce Willis. O Bruce Willis, eu não sei se todo mundo está ciente, conhece, enfim, ele era um ator de filmes de ação muito conhecido e ele teve uma demência frontotemporal de diagnóstico há alguns anos. E aí a Demi Moore é uma das ex-esposas dele, né? E com quem ele ficou muito tempo, teve filhos e tudo mais. E aí ela comentando de como é conviver com ele hoje. E eu achei muito interessante que ela trouxe isso e ela falou que, olha, eu falei com a minha filha, a gente tem que aproveitar o momento, né? Porque é entender que quem ele foi, ele continua ali, né? Assim, aquela história, aquela biografia não apaga. Mas hoje a gente aproveita o momento, né? O que ele pode dar ali hoje, o que a gente tem com ele ali hoje, né? E essa troca, esse amor baseado nesse afeto aí que é possível, né? Exato. Então, realmente é uma situação muito complexa, né? E aí a gente parte ali, às vezes, para o final da condição, para o final da doença também, né? Porque é isso que você comentou, tem muito cuidado, às vezes uma carga excessiva de cuidado, né? Uhum, E aí vem a culpa do cuidador também, aquela exato. coisa, ai meu Deus, eu já não aguento mais ver esse Uhum, sofrimento do meu familiar, esse sofrimento meu, mas eu também não quero perder. exato. E aí, Bem isso, né? Eu acho que é um todo o contexto da situação que se dá, né? De todas essas fases até o final, aonde os cuidadores e a família já estão exaustos, não é? Principalmente, geralmente é um cuidador familiar que a gente que se identifica e que assume mais, né? É, e essa pessoa está exausta, ela não aguenta mais, ela se entristece de ver o sofrimento,
da sua pessoa querida, né? Porém, né, ela também não quer perder. Ela tem o medo de perder. Como que vai ser sem ele, sem essa pessoa? Então, eu acho que tem muito disso também. Porque também é um propósito de vida de quem fica, né? Que a gente às vezes observa isso, a pessoa ela assume o papel de cuidadora por tanto tempo que na hora que a pessoa que é cuidada vai embora, quem que ela é? Ela era cuidadora da mãe, ela era cuidadora do pai, ou ele era cuidador da mãe, ou ele era cuidador do pai, né? Quem é ali? Qual que é o papel agora, né? Isso também é um luto, né, Cláudia? É um luto, né? E ele fica muito característico nessa perda. E é muito comum a gente ter uma escuta de pessoas falando isso, né? Quem eu era, né? Eu fui uma filha ou um filho que cuidei da mãe, cuidei do pai, e de repente eles não estão mais, né? Realmente é o luto propriamente dito, né, pela ausência daquelas pessoas, e a pessoa não sabe quem ela é, como que ela vai seguir o seu caminho, né? E essa pessoa vai precisar reconstruir o seu caminho, né? Dentro desse processo do luto, da perda, né? Que o entristece profundamente, né? Tem autores que colocam, né? As fases do luto que, né? Tem toda as fases que se seguem, né? Que é a fase, eu vou colar aqui, da negação, né? Que aonde eu estou negando aquela situação de perda pela dificuldade que ela significa para mim, né? Mas será que, meu Deus, por que que isso está acontecendo? É muito comum essa fase, né? Da negação. Depois nós temos a fase da raiva, aonde a pessoa fica realmente se desestrutura, né? Fica com um nível de desespero tal, né? E daí isso já vai puxando a fase de negação, né? Da barganha ali, né? Barganha e enfim, não é tão acadêmico, tão É, bonitinho, né? Tudo meio isso vai e misturado. volta, né? Exatamente, a negociação, né? Nesse momento assim, como é que eu vou dar conta disso? E aí entra uma temática que eu acho fundamental, que é a temática da espiritualidade, da crença de cada pessoa, seja da sua própria religiosidade, não é? Que vai amparar essa espiritualidade, pode ser uma linha filosófica espiritualista que vai amparar essa pessoa nesse momento para que ela possa caminhar nessa situação toda. Aí a gente tem a fase de uma tristeza profunda, que é a depressão, né? E que é um momento que inspira muito cuidado para que a pessoa não fique presa nessa depressão, até a depressão sendo um apoio de um lugar comum, tá? E que ela ali está protegida, mas para ela poder avançar e poder se reconstruir aceitando essas perdas em sua vida, né? E reconstruindo sua vida mesmo com as perdas que ela viveu. Porque o nosso caminhar de vida é perda. E a gente precisa aprender a conviver com ela, a lidar com ela, né? E a superar ela. Eu estava lendo uma autora essa semana, pensando na live, e ela diz que quando ela recebe algumas pessoas em processo de luto e que a pessoa não quer chorar, tem medo de chorar, de se perder no choro, né? E ela orienta, chora, né? Mas chora esvazia, né? E eu colocaria algo um pouquinho de cuidado aí. Chora, esvazia, mas fique atento para não se perder no choro e nesse vazio, não é? Porque também você fica ali, está protegido, né? Não é um lugar bom de se estar, mas é um lugar conhecido. Para você poder vir para a vida, retomar a sua vida, retomar um jeito diferente de viver
mesmo sendo cuidador e mesmo ter sofrido perdas tão significativas. Verdade, verdade. Eu vou avançar aqui um pouquinho, que a gente já tem mais algumas perguntas nesse Ok. aspecto. Então, a Fabiana aqui, ela voltou um pouquinho naquele assunto que a gente estava comentando, né? E É. se o paciente não compreender na hora que o médico der a notícia, a gente deve esclarecer depois. E aí, aqui, Fabiana, aquele mesmo cuidado que eu acredito que a gente mencionou ali uma parte, né? Em que fase que esse doente está, né? Porque a gente sabe que nessa situação, às vezes até nessa fase do luto inicial da família, de pensar, meu Deus, como é que Uhum. eu vou lidar com isso agora? Como é que ele pode estar com isso? E aí eu preciso tirar a chave do carro, eu tenho que desligar o gás, mas ele não quer entender que ele não consegue mais, né? E assim, uma regra de ouro que a gente fala para lidar com o paciente com Alzheimer e com qualquer demência, na verdade, é Isso. nunca bater de frente, né? Porque justamente porque a gente sabe que a percepção da doença. Então, assim, quando o indivíduo não compreende, a primeira coisa que a gente tem que ver é se nós, médicos, falamos numa linguagem compreensiva, né? Esse é o primeiro ponto. Mas se é pela questão da própria doença, a gente evita realmente ficar martelando se aquilo não for, porque geralmente não traz um benefício direto, né? A gente vai Isso. pelas beiradinhas, né, que a gente fala, né? Então a gente quer tirar o carro e o carro foi para oficina, nossa, tá com um problemão, vai ter que vir uma peça lá de não sei aonde, vai demorar muito tempo para ficar pronto. E vai enrolando, né? Então é sempre assim, né, que a gente tenta fazer. Se o indivíduo não compreende porque a doença está avançada ou por conta da própria condição, a gente evita realmente ficar estigmatizando aquilo para que não gere, às vezes, um luto novo para esse indivíduo a cada dia, né? Que é uma coisa até interessante, porque a gente observa isso nos familiares em relação à dúvida de se contar, por exemplo, como uma pessoa próxima morreu, né? Ai, morreu a irmã da minha mãe, eu conto, eu não conto, né? E às vezes, porque se eu conto, aí toda vez que eu falo, ela chora como se tivesse perdido naquele dia, porque para ela foi perder naquele dia também, né? Então a gente realmente tem que ter muito esse cuidado. A gente pode até talvez depois falar um pouco sobre isso num outro momento, né? O Márcio traz aqui também, vendo a presença da Cláudia e da Uiara, ocorre me perguntar como cada uma de vocês atua em equipe. Com que frequência a gente atua em equipe, com quais profissionais, médico, enfermeiro, psicólogo, enfim. Bom, Márcio, geriatra e gerontólogo, né, ou especialista em gerontologia, que não atua em equipe, pode rasgar o certificado, né, que não tem jeito. É verdade. Mas, assim, varia muito em relação ao cenário, né, que a gente está inserido. Isso. Como é que é isso hoje para você, assim, Cláudia? Como é que Então, você consegue fazer isso? eu já trabalho, né, em instituições para idosos há muito tempo, né? E atualmente, aonde eu trabalho, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Eu até usei o termo interdisciplinar, porque a gente conversa demais, né? Então, tem médico, tem eu de psicólogo, tem fisioterapeuta, tem as cuidadoras, tem enfermagem, né? E, enfim, toda a equipe que compõe a casa, né? A, todo o básico também, que daí entram o pessoal da limpeza, todo o pessoal da cozinha, copa, lavanderia, né? Todos nós estamos envolvidos no atendimento dessas pessoas. Por isso que eu coloquei até, o Iara somos todos cuidadores, porque é o que somos, né? Então, toda a equipe está muito envolvida, mas como diz a Iara, depende muito, né, do local que você está trabalhando, como se consegue montar e manter essa equipe, né? Mas o que temos hoje, né, são e daí mais profissionais que vêm atender particular os idosos, como dentista, fonoaudiólogo, né, que tem toda uma coisa, a nutricionista também temos no nosso quadro, musicoterapeuta. Vocês estão Demais. vendo, eles vão dizer
Então, temos Legal. o musicoterapeuta, temos a nutricionista, né? Então, é assim, muito bacana esse, esse pessoal todo trabalhando junto. Legal. E realmente, assim, né, varia conforme o cenário, mas, por exemplo, eu que agora estou mais num cenário de atendimento ambulatorial particular, mas a gente sempre tem os profissionais que a gente corre, né? Inclusive, ó, entrou a Cássia agora há pouco, que é educadora física, estou sempre mandando paciente para ela, para psicólogo, para fono, para físio, a gente segura na mão de todo mundo, né? Porque não tem como, assim, saúde, doença, a gente lida em equipe, não tem jeito de ser de outra forma, né? Num cenário ideal, é isso que a Cláudia colocou. Quanto mais interdisciplinaridade a gente tiver, quanto mais interação, quanto mais amalgamado for a galera ali, claro, cada um dentro do teu conhecimento, do teu know-how, mas entendendo que essas áreas vão ali ter algum grau de intercambiação, né? Então, realmente é o ideal. Muito bem. Ó, Marcelo coloca aqui. E a questão da culpa por não ter feito tudo? Nossa, isso é ótimo da gente comentar. Achar que não fez tudo ou que fez o insuficiente. Adianto que não é o meu caso, mas vem muito. Com certeza, Marcelo, e a gente lida demais com isso. E geralmente essa culpa, às vezes, ela vem até por uma questão de conflito prévio, né, Cláudia? Como é que é isso? Sim. Geralmente, essa culpa, ela vem quando as relações familiares são, conflituosas, tá? Então, por mais que você faça, você acha que não fez o suficiente, né? Você se culpa, né? Pela pessoa. Se eu tivesse feito, mas você fez, né? O importante é cada um fazer aquilo que lhe cabe e que pode, né? A potência real nossa dentro do cuidado. Nós vamos cuidar, eu não vou cuidar de uma pessoa como a Uiara cuida, porque ela cuida do jeito dela. A Uiara não vai cuidar de uma pessoa como eu cuido, porque eu tenho o meu jeito de cuidar, não é? Então, isso também entra muito forte. E eu acho que tem uma palavrinha aí muito interessante, é o Marcelo, né, o Iara, que está falando, Foi ele que que fez é a o pergunta. perdão. Também, Legal. eu e o Iara batemos um papo antes, e eu falei, o Iara, eu quero falar do perdão, porque o perdão, ele vai te abraçar e te amparar para que você não fique conflituado consigo mesmo, dizendo que cuidou pouco, que fez pouco, que poderia fazer mais, não é? Então, o perdão, ele é aquele abraço do conforto. Mas eu só vou conseguir perdoar o outro se eu me perdoar, até por essas culpas todas. Então, também eu li essa semana sobre o perdão, né? Perdão é uma chave de ouro, né? Ele é uma chave de ouro para você usar consigo e com o outro, para você ficar livre, liberto e seguir a sua vida. Muito legal. E é uma estratégia, né? E uma, digamos assim, é uma estratégia mesmo, acho que é a melhor palavra, que converge muito com a questão da espiritualidade que você tinha comentado mais cedo, né? Uhum. Porque quando a gente. E, gente, aqui é espiritualidade, não é religiosidade, né? Necessariamente, né? As duas coisas podem estar juntas, mas não Sim. necessariamente. Espiritualidade é o que você tem de sentido de vida, que é Uhum. sagrado para você, como que você significa a tua existência, né? Então, a pessoa que é ateu, a espiritualidade dela é acreditar que é aquilo que ela tem para viver é o que está aqui agora, né? E é bem interessante como essas coisas se convergem, assim, né? Porque a pessoa que é realmente espiritualizada, ela talvez, quem sabe, tenha uma facilidade maior para encontrar esse perdão para ela e para o outro, né? Entendendo que isso, né, tá cada um na sua capacidade. Exatamente. E a gente nunca vai conseguir ser perfeito, né? Não, nunca vai conseguir ser o cuidador
perfeito, familiar perfeito, porque nós todos temos as nossas dificuldades, E né? somos Então, acho humanos, não é, Yara? o Somos humanos, não é? o principal. Achei muito legal a gente poder falar disso, porque realmente a gente sabe que a carga que fica para o familiar é uma carga muito grande, muito intensa, né? Uhum. E ela já é uma carga intensa por si só. Se a gente adicionar ali a culpa, todas as questões aí de vivências que não foram trabalhadas, aí pronto, aí é que essa mala aí perde a alça, perde a rodinha e a gente fica sem ter como carregar, né? Tem isso. Legal. E como é que você tem trabalhado isso, assim, nas famílias, com quem você tem um contato ali no teu meio de trabalho? Que estratégia que você utiliza? Ou o que que você orientaria, por exemplo, para quem está assistindo aqui a gente, está passando por uma situação como essa? O que seria legal agora se a pessoa se atentar e começar a fazer ou procurar ajuda? Em que setor, em que cenário? Olha, eu acho muito importante, como eu falei, a gente ter a noção do que a gente pode, né? É a nossa potência real como pessoas. E sempre nos lembrar que somos pessoas humanas, gente, né? Nós erramos, nós falimos, nós caímos, mas nós nos levantamos, nós nos reerguemos, não é? E vocês, cuidadores, nós, cuidadores, temos que nos cuidar. Nós também, enquanto equipe, precisamos nos cuidar, não é? Para que a gente possa ofertar o melhor do nosso trabalho para de quem a gente cuida, para quem a gente oferta o nosso trabalho, tá? Então eu diria, se cuide, né? Vai buscar aquilo que te dá prazer. Não precisa sentir culpa porque está sentindo prazer. Você curte assistir um filme, né? Pega um tempo da sua vida, veja quem pode, né? Trocar com você, te dar retaguarda no atendimento da pessoa que você está cuidando, né? Vai no cinema, vai assistir esse filme, né? Você gosta de comer uma comidinha gostosa e diferente? Vai para o restaurante, vai, né? Te dá esse suporte, esse carinho, te faz bem ir em um salão de beleza, cortar o cabelo, pintar cabelo, fazer as unhas, né? Fazer o seu autocuidado, fazer uma massagem, vai, né? Não precisa sentir culpa. Nossa, eu tô aqui ganhando uma massagem, nossa, e minha mãe tá lá numa cama. Nada vai mudar. O fato, ela vai continuar numa cama. E se você não se cuidar, você também vai para uma cama, né? Então você tem que estar bem para poder cuidar bem da pessoa que está necessitando desse cuidado. Fundamental isso, né? E, gente, assim, lembrar que tem que ter ajuda profissional também, né? Isso. É claro que tem pessoas que, de alguma forma, conseguem se reorganizar, mas quando a gente faz isso com a ajuda profissional, e aí entra muito o profissional da psicologia, né? Que a gente tem a Cláudia aqui hoje, realmente é fundamental, né? Eu brinco com meus pacientes, com os meus alunos, que eu falo que terapeuta tinha que vir na caixa d'água, porque se tem um profissional que a gente precisa, assim, o tempo todo é da psicologia. Mas, realmente, assim, nessa questão da lida com a doença, com o luto, tanto para quem está sofrendo, realmente é fundamental. O Marcelo trouxe aqui que ouviu falar da pastoral do luto na Igreja dos Caputinhos. As doutoras têm alguma informação? Olha, eu particularmente não tenho, Marcelo, não sei se a Cláudia tem, Não, eu não mas conheço tudo deles, não, Marcelo. Mas é importante, né, conhecer, né? a gente sabe que, assim, dentro das linhas das religiões, elas vão ter ali, algumas vão desenvolver esses trabalhos de pastoral, seja na Igreja Católica, seja em outras vertentes cristãs, né, ou até em outras religiões que não sejam de matriz cristã, isso pode estar presente. E, assim, é aquilo que a gente comentou, né, a espiritualidade, ela é um pilar dentro disso. Uhum. Então, acho muito válido, sim, que se aquilo estiver dentro da sua fé, que realmente a gente
busque, né, esse atendimento, esse acolhimento, mas realmente sem esquecer que tem que, idealmente, ter uma ajuda profissional ali de fundo, né, para ajudar nessa organização ali. Ó, a Cássia trouxe aqui, relacionamentos amorosos curam, ajudam demais a gente a não julgar e se cobrar tanto, né? Verdade. Ah, com certeza, assim. E quando isso consegue ser amoroso, isso é ótimo, né? Às vezes a gente tem situações que foi como a Cláudia comentou, tem vivência conflituosa no meio, né? E aí, às vezes, tem aquele filho ou aquele familiar que ai, foi brigado e, puxa, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo ali, né? Mas é isso, né? Eu realmente assim, eu achei que foi brilhante a fala da Cláudia de trazer isso. Nós somos humanos, né? Nós somos imperfeitos, então se a gente realmente conseguir trazer o amor como norte da coisa, sem dúvida, né? Tudo fica um pouco menos sofrido de ser lidado, né? Eu acho que isso. Yara, eu queria colocar algo dentro da sua fala da busca profissionalizada, né? No caso de um psicoterapeuta, até um psiquiatra. Muitas vezes a gente está tão envolvido no cuidado, no dia a dia, né? A gente está absorvido e pessoas de fora conseguem enxergar que nós não estamos bem, não é? A pessoa não está bem, não está legal, né? Está entristecida, está cansada, está exausta, né? Mas precisa de algo a mais, né? Está tendo crises de choro, né? Geralmente, quando cuida-se demais, enfim, você vê o processo de perda, você vê a pessoa indo embora, né? Quando você vê que aquele choro não está sendo contido, ou que as pessoas estão pontuando. Então, pare, escute essas pessoas e busque uma ajuda profissional. Perfeito. Cláudia, você trouxe uma coisa aí importantíssima, que é a questão do luto, quando ele começa a ficar um luto complicado. E Exatamente. aí ele começa a compartilhar critérios com quadro Exatamente. depressivo, né? Então, o luto antecipado serve para esse momento, né? Uhum, Como o luto de fato, né? Depois do óbito da pessoa, exato. que a gente não se dá conta, né? A gente está imerso no nosso funcionar, né? Então, Uhum, estar atento, né? Não buscar uma ajuda psiquiátrica, né? Quando vê que precisa, né? De uma medicação, como um apoio, um suporte para passar por aquele momento, é. né? E, Não, porque isso não é uma coisa boa, exatamente, né? Luto é exato, uma coisa que precisa ser vivida para ele passar. exato. Mas esse alerta, eu acho que vale a pena a gente reforçar, a Da gente assim, intensidade, Yara, quando tá? ele é muito intenso e É, a pessoa está com dificuldade de e não viver, está né? A percebendo, de vida, viver. Então, assim, exatamente. eu acho que são 2 profissionais importantes de se Sem pensar dúvida, nesse sem momento. dúvida, sem dúvida. Então, assim, gente, deixando esse alerta realmente que eu acredito que é muito válido, né? É normal sentir tristeza, é normal ficar chateado, é normal ficar com raiva, são Sim, fases do luto, mas quando a gente vê que esse luto ele está começando a compartilhar critérios com quadro depressivo, esse indivíduo está perdendo o prazer na vida, esse indivíduo está ficando triste a maior parte do tempo, isso está dificultando ele a vivenciar as tarefas do dia a dia, ele está parando de comer, ou está comendo demais, está parando de dormir, ou está dormindo demais, está se isolando socialmente, tá ficando muito irritadiço, com falta de energia. Aí, gente, a gente já começa a ter um luto que está começando a se complicar e virar um quadro depressivo, e aí isso sim, precisa muito de ajuda profissional, né? E aí de ajuda médica também, junto com a sim. questão psicológica, né? Porque aí entra a questão, inclusive, de necessidade de medicação. Então, realmente é importante a gente ficar muito atento. Pessoal, estamos caminhando então para o final da nossa live. Márcio trouxe aqui parabéns, aprendi coisas novas. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Essa live vai ficar gravada. E, eventualmente, gente, se houverem dúvidas a mais, interajam com a gente nas redes Uhum. sociais, manda direct, né? A gente está sempre disponível aí
para dentro do que a gente puder sanar as dúvidas. Tem um QR Code aí rolando, gente, que é o QR Code do nosso grupo de apoio, que vai começar assim que a gente encerrar aqui a live, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, Cláudia. Eu achei que você trouxe aqui questões fundamentais, muito importantes, muito rotineiras, Sim, né? do dia a dia. Com a ajuda do pessoal aqui que estava com a gente, fazendo perguntas também e trazendo um pouco das vivências práticas, que eu acho que isso é fundamental, né, para a gente poder trazer aqui algo que realmente beneficie quem precisa. E é isso, pessoal. Agora a gente na Abras entra num período aí de férias, né? Tivemos aí a nossa última live do ano. 2025 em janeiro a gente não vai ter live, a ideia é que a gente retome em fevereiro. E aí, possivelmente, com alguns outros projetos também, para quem estiver aqui em Curitiba, a gente vai atualizando vocês na sequência ali pelas nossas redes sociais, tá bom? Quero agradecer a participação de todo mundo. Cláudia, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a Abras Paraná por esse espaço, né? Muito gostoso sempre estar na Abras e muito importante esse tema, né? Verdade. Infelizmente, a doença de Alzheimer e outras demências são doenças de luto, né? Desde a fase diagnóstica até a fase final. Então, são perdas sucessivas, né? Sem dúvida. Gente, então, quem quiser continuar conosco no grupo de apoio online, segue o link aí, o QR Code, e um abraço para todo mundo. Obrigada pela participação. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.